que o Flamengo ficou até no lucro, jogamos mal no domingo contra o Ceará. Historicamente, não tem sido um confronto favorável ao Flamengo, sempre dificultam os jogos. O Flamengo sempre ressuscitando o defunto, né? No caso, ontem foi o Vina, né? Que já não estava jogando bem há um tempão. Isso me preocupa para alguns jogos, mas enfim, vamos seguindo, não tem nada perdido. Se o Flamengo vencer, o problema desses jogos atrasados é isso, né? Se vencer os 2 jogos e tal, então a gente está sempre contando com a vitória, com essas 2 vitórias dos jogos atrasados. E não é bem assim, tem que jogar primeiro. Então, mas dá ainda, tá tranquilo, tá tudo em aberto. O Atlético, todo mundo falando do timaço e tal, mas não jogou nada contra o Fluminense. Tenta imprimir o seu ritmo de jogo ali, mas honestamente, estava mais para o Fluminense vencer, que inclusive perdeu um gol cara a cara no finalzinho do jogo, era para fazer 2-0, e aí sofreu o empate lá aos 40 minutos do segundo tempo. Então tá em aberto, não tem essa de disparar, o campeonato é longo, ainda falta mais de um turno inteiro, os times oscilam durante o campeonato, e ainda tem jogo, tem coisa para rolar ainda. Vamos que vamos, eu acredito, eu confio. Eu também confio, e só para continuar, só para finalizar esse assunto aí, muita gente me perguntando sobre o confronto contra o Ceará e já projetando o confronto contra o Grêmio. Vamos ter que lembrar, galera, muitas vezes a gente pergunta, Rudieri e Letícia, que está entrando agora na live, é porque às vezes o pessoal fala, pô, Julião, mas a competição é Copa do Brasil, a outra é brasileira, mas quem organiza também é a CBF, o Willian Arão e o Bruno Henrique voltam normalmente? Não, voltam normalmente, galera. Até porque eles não estão suspensos. Então, eles jogam contra o Grêmio e já no próximo jogo do Flamengo pelo Brasileiro contra o Santos, eles jogam também, tá? Então, volta o Willian Arão, volta Bruno Henrique, volta Arrascaeta e Isla poupado. Então, assim, o Flamengo vem forte. Para a Letícia. Pode pintar um Thiago Maia titular no lugar do Diego? Seria mais pertinente e talvez uma equipe mais equilibrada com o Thiago Maia e o Ilharão para esse confronto de mata-mata, um jogo mais pesado, fora de casa, e o Flamengo talvez não iria abrir mão tanto da qualidade, porque o Thiago Maia é um volante com qualidade, mas tem a característica defensiva mais bem apurada do que o Diego. A gente sabe que o Diego vive um bom momento, ponto vírgula, ele já agora vem numa caída. A gente não sabe se é a idade, ou se realmente o Diego, enfim, não está num bom momento. Porém, o Thiago Maia vem dessa lesão. Se você fosse treinador do Flamengo, Letícia, o que você faria? Começaria com o Ilharão e Diego para você explorar esse entrosamento? Ou pensaria um pouquinho no todo num confronto de 180 minutos e começaria com o Thiago Maia, que quando surgiu essa situação dele ficar afastado devido a essa doença, ele viveu um bom momento e recuperando seu melhor futebol? Então, é uma situação complicada nessa questão de volantes ultimamente, porque o Thiago Maia, além de estar voltando de lesão, ele está voltando aí do minhocão, né? Então, assim, tem que ver como é que ele está com ritmo. Apesar que eu já vi também no Instagram que ele estava treinando a parte aí com preparador físico, correndo, né? Fazendo todo o treino físico. Isso também é importante para ele chegar mais inteiro no Flamengo. Nitidamente, o Diego Ribas tem deixado a desejar, acho que a parte física está pegando muito para ele. Ele não está aguentando subir e descer para ajudar na recomposição, porque ele precisa fazer isso para a gente controlar mais aquele meio de campo, até porque o Grêmio é um adversário que tem muita imposição física, e o Diego Ribas não está com essa imposição física o suficiente para controlar esse meio de campo, né? Então, eu particularmente, eu acho que eu começaria, sim, com o Arão e o Thiago Maia. Sacaria, inclusive, eu já estrearia, não sei vocês, mas eu já estrearia também em algum momento da partida do Andréas Pereira no lugar do Thiago Maia, enfim, porque o Thiago Maia também não vai aguentar os 90 minutos ainda, né? Ele está pegando aí desse ritmo e esse momento aí fisicamente. Então, poderia acontecer isso, porque o Diego Ribas, ele está precisando aí de um momento no banco, ele entra melhor na partida, quando ele se sacrifica os 90 minutos, ele está comprometendo o nosso meio de campo ali. E a volta do Arão é essencial ali de primeiro volante. Ainda mais... O Flamengo agora acabou de informar que o atleta Léo Pereira sofreu um trauma ósseo na falange distal do quinto metatarso do pé esquerdo e será relacionado para a viagem. Ou seja, o Léo Pereira, ele teve esse problema, na verdade foi só um trauma, não foi nem fratura e nem fissura, ou seja, foi uma pancada mais forte, traduzindo, um trauma na região. Ele foi relacionado, mas mesmo assim, a gente não sabe aí. Pô, parece que estamos te escutando, hein, Felipe? O Flamengo te escutou, hein? Aqui é ao vivo e a cores. Graças a Deus. O Flamengo acaba às 11 horas e 54 minutos divulgando o estado clínico do Léo Pereira.
Então, que bacana aí, pô. Que Golaço, hein, Julião? Golaço. Parecia que eles estavam sentindo o cheiro. Eles assistem o canal de Paparazzo Rubro-Negro. A audiência. Você mandou uma mensagem aí. Você fala aí. Você mandou uma mensagem aí pro contato, falando, pode divulgar. Mandei, não. Também não cheguei com essa moral ainda, não, Alex. Não cheguei com essa moral, não. O Léo, que jogou, para mim, foi um dos melhores contra o Ceará, né? Eu acho que poucos se salvaram ali no jogo contra o Ceará. O Vitinho fez um bom jogo, embora um pouquinho sonolento em alguns momentos, mas fez um jogo ok, chutou bastante, finalizou, foi o homem mais perigoso do Flamengo. Gabigol mal, perdeu alguns gols. Aí, ó. Né? Aí, Letícia. Aí, Léo Pereira. Agora aí, ó, eu vou pedir o Rafa acabou de colocar aqui no Twitter. Tá aí a nota do Twitter oficial do Clube de Regatas do Flamengo, que eu acabei de ler e reproduzir em oratório. Vocês estão aí agora visualmente sendo reproduzido pelo nosso diretor Rafa. O atleta Léo Pereira sofreu um trauma ósseo na falange distal do quinto metatarso, do pé esquerdo. Será relacionado para a viagem. É uma boa notícia, né? Sem dúvida nenhuma. Porque, assim, eu sei que, às vezes, o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, o Bruno Viana, dá uma insegurança na torcida, não são esses zagueiros todos, apesar que, para mim, o Léo Pereira está evoluindo muito, e o Gustavo Henrique estava evoluindo também, e ele estava bem antes de ter ficado em quarentena aí por conta do mesmo motivo do Thiago Maia, né? E essa situação que fez ele parar, que ele estava ali pegando a sequência de titular, junto com o Léo Pereira, inclusive. Mas, assim, não dá para a gente também chegar e falar isso, né? Não confio nos dois zagueiros, porque se o Davi Luiz não acertar, é neles que a gente tem que confiar. Não tem para onde correr. Você vai contar com o Rodrigo Caio? Você vai contar com o Bruno Viana? Não vai, entendeu? Então, eu estou confiando em mais uma atuação deles, em mais uma atuação segura, nessa questão do Léo Pereira. Interessante, né? Que, assim, divulgaram como está a situação dele, mas ele vai ser relacionado. Então, tem dois viés que a gente pode entender aí. Ou ele já está em tratamento e vai estar apto tranquilamente aí para a partida, ou ele vai jogar no sacrifício, porque a gente precisa dele pela situação de zaga que a gente se encontra. Pois é, cara, Rafinha, né? Muita gente queria o Rafinha no Flamengo de volta, eu acho que ele deu mole, não tinha nada que ter saído, poderia estar aí como um dos grandes ídolos do Flamengo, eu acho que muita coisa poderia ter sido diferente, caso ele tivesse optado por ficar no clube. Voltou, cavou sua vinda para cá, a diretoria não quis, eu também não sei exatamente como é que foi a situação aí, e tá lá no Grêmio, preterido pelo Wanderson, que joga bem, beleza, mas o Rafinha tem uma história, né, é um cara experiente, e dá uma pena, porra, e dá uma tristeza mesmo, tu vê o Rafinha no banco, né, enfim, mas eu acho que o Flamengo ali com o Mateuzinho, com o Isla, óbvio que o Rafinha era a cara do Flamengo, eu sou um pouco órfão, te confesso, eu tenho uma tristeza, né, uma decepção pelo Rafinha não ter ficado aí, sei lá, terminado a carreira aqui, mas aí tem essas peças, né, que Deus prega na gente, e aí o Rafinha vai pegar o Flamengo, o Renato vai pegar o Grêmio, então é um confronto aí quente, cara, quente. Eu tô esperançoso com o time, principalmente com a volta dos jogadores que estavam suspensos, que de certa forma voltam descansados, né? Voltam descansados para esse jogo, sem a tal fadiga muscular, risco de lesão. O Thiago Maia já vai estar à disposição, né, Julião? O Thiago Maia, né? Eu falei, até perguntei para a Letícia, pelo que eu apurei, ele vai ser incorporado para os relacionados, sim. Lógico, né? Tem essa situação lá do William Arão, que volta normalmente, porque foi outra competição que ele estava suspenso contra o Ceará, então ele joga normalmente. O sentimento é que eles podem pintar sim, irmão. O sentimento é de que o Flamengo vai fazer de tudo para trazer os dois, não só o Thiago Mendes, mas o Davi Luiz. Porém, a gente sabe que futebol é muito dinâmico, a gente sabe que futebol, a verdade de hoje é a mentira de amanhã, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala também, porque hoje pode estar tudo certo e amanhã as coisas podem desandar. Porém, tem até o dia 28 aí, até sexta, né, se eu não me engano, e até segunda, e o Flamengo, assim, para mim, o Flamengo vai fechar a forma que o Braz falou ontem na coletiva, né, ele foi perguntado, inclusive, se ia parar por aí ou se estava atrás de reforços, e ele respondeu de que a busca iria continuar. Então, assim, baseado nisso, o sentimento e outras informações que nós temos, também é que, para mim, o Thiago Mendes e o Davi Luiz vão chegar no Flamengo. Vai depender, óbvio, não depende só do Flamengo, depende do clube do Thiago Mendes e também dessa situação do Davi Luiz aí, o que ele vai resolver.
Mas eu tô esperançoso sim, Júlio. Eu tô esperançoso sim. E até porque fecharia com chave de ouro, né? Acertava ali o nosso sistema defensivo, as duas contratações, e fecharia com chave de ouro para a gente botar o patamar desse elenco principal ainda mais para cima, irmão. São as declarações, né, que ele falou junto ao presidente Rodolfo Landim do Flamengo. Ele vou reproduzir a oratória dele aqui, que, na verdade, eu vou reproduzir a notícia, né, que após declarações absurdas do apresentador Vitor Munhoz em uma TV equatoriana, de que o Flamengo estaria servindo para que Landim lave dinheiro no Flamengo, o Flamengo irá entrar com uma ação contra o apresentador. Em contato com o vice-presidente jurídico aqui, né, os canais entraram em contato com o Rodrigo Dunches, né? O mesmo disse que vai contratar um advogado graduado no Equador, notificar a TV, e ambos serão intimados, né? Serão processados. E que o Flamengo vai pegar forte com eles. O Flamengo não vai deixar passar em vão essa declaração absurda em que o Vitor Munhoz simplesmente acusa o nosso presidente Rodolfo Landim de lavagem de dinheiro e está usando o clube de regatas do Flamengo. Muito sério isso. Vocês viram isso ontem também, não? Eu vi sobre isso. E é aquela situação, né, Júlio? Ele vai ter que responder pelo que ele está afirmando, né? Ele vai ter que responder pelas coisas que se fala. Hoje em dia, não existe mais isso, nunca existiu, e hoje mais ainda, de você falar e ficar por isso mesmo. Então ele vai ter que provar, né, o que ele está falando, e se ele não provar, quem é advogado aí sabe das penalidades que ele vai sofrer. É lamentável, eu acho que assim, é desnecessário, completamente desnecessário essa situação, e cara, estranho, do nada vir um apresentador lá de fora, o cara do nada vir levantando e falando as coisas do nosso presidente, no mínimo estranho, né? Porque o cara querer colocar a cara para bater, o dele na reta aí, para falar um monte de coisa onde até então não se tem provas, ele não mostrou nada, nenhum embasamento para falar, é no mínimo estranho. Do nada aparecer isso assim, né? Mas estão chorando a derrota antes Já começou o confronto contra o Barcelona do Equador, Letícia? Já começou o confronto pela semifinal? Engraçado, né? Um time, a galera parece que inventa motivo para falar do Flamengo, porque é um time organizado que passou 6 anos aí, 6 anos sofrendo. Pode falar, Marquinhos. Coisa rápida, o Valdécio falando aí, ó. O Valdécio, não julguem o apresentador equatoriano. Foi apenas o feeling dele. Vai lá, Lili.